Olá, meus queridos, estamos aqui em mais uma regressiva de dicas para a primeira fase do exame de ordem OAB Banca FGV. Escolhi um tema agora dentro de responsabilidade civil. Gente, certeza que cai, tá? Ah, Raquel, tem certeza que eu tenho que estudar responsabilidade civil? Absoluta. Até porque o tema responsabilidade civil, ele é um tema que vai causar reflexos em outros ramos do direito. Não é só responsabilidade civil. Nós temos a responsabilidade civil que, gente, ela repercutindo no direito penal, no direito administrativo, no direito constitucional, tá? Por exemplo, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que fala sobre a responsabilidade civil aí do Estado, ok? Nós temos principalmente responsabilidade civil nas relações de consumo, que sempre cai. Então, responsabilidade civil por vício do produto, por vício, né, do serviço, ou pelo fato do produto ou do serviço. Então, fiquem ligados. Aí eu escolhi um teminha aqui, gente, que também é chuchu beleza, tá? Responsabilidade civil do incapaz. Raquel, você tá pirando, né? Responsabilidade civil do incapaz? E desde quando incapaz responde por alguma coisa civilmente? Desde o Código Civil de 2002, tá, meus amores? Houve uma alteração, de fato, o Código Civil de 16 nada falava sobre o assunto. Então a gente só tinha como responsabilizar os pais, os representantes legais dos menores, por exemplo. Só que, né, o jogo mudou, não é mesmo? O jogo virou. E agora, com o Código Civil de 2002, é possível sim a responsabilidade civil do incapaz. Ok? Percebam que eu não estou entrando em nada do direito penal, pelo amor de Deus, tá? Não tenho competência para isso. Então nós vamos falar sobre responsabilidade civil do incapaz. Raquel, qual é aquele artigo assim que a gente, né, top 5? Artigo 928 do Código Civil. Gente, esse artigo aí tem que ler e reler. Só que não basta ele. Tem que dar uma analisada também nos enunciados, né, da JDC, Jornada de Direito Civil. Porque essa matéria tem sido muito tratada, não só do ponto de vista doutrinário, mas também o quê? Em vários informativos de jurisprudência do STJ. Então a gente tem que ficar antenado, ok? Raquel, entendi. A responsabilidade civil, então, do incapaz, ela existe. Mas como ela se classifica? Já pode anotar. A responsabilidade civil do incapaz, ela é subsidiária. Ou seja, quando a gente fala do incapaz, você tem que lembrar primeiro do artigo 932, inciso 1º do Código Civil. Lá diz assim, são também responsáveis. Aí ele diz, os representantes legais, né, os genitores, ou até mesmo os tutores, em relação aos menores. Então, pelos atos danosos praticados pelos menores, os incapazes, vão responder os representantes legais, os genitores, os tutores, certo? Isso é o 932, inciso 1º e 2º, Código Civil. Então, percebam, os genitores, eles respondem. Só que o próprio código, no artigo 928, diz assim, quando esses responsáveis não tiverem obrigação ou não tiverem meios suficientes para pagar a indenização pelo dano que o filho causou, mas o filho tiver patrimônio, então, percebam, quem está na linha de frente? Os representantes legais, os genitores, por exemplo. Se eles não tiverem obrigação ou não tiverem condições suficientes, então o que, gente? É o passo ou repassa, né? Eu vou para o incapaz, para o patrimônio do incapaz. Lembrando que, tanto em relação aos pais como em relação ao próprio incapaz, eu não posso adentrar o patrimônio dessas pessoas de tal forma a deixá-las numa situação de miserabilidade. Então eu tenho que resguardar aí o mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana. Raquel, mas aí vamos decidir. Eu preciso pagar uma indenização muito alta. E aí os genitores não têm condições. Beleza, eu vou lá para o patrimônio do incapaz, subsidiariamente. Chegando ao patrimônio do incapaz, se eu for extrair todo o valor da indenização, eu vou deixá-lo numa situação de miserabilidade. Isso é possível? Não. Então aqui, gente, é feito um juízo equitativo. Um juízo de equidade. Então, Raquel, é possível que o magistrado reduza o valor da indenização nessa situação? Sim. Então, aqui a gente não vai ter, gente, aquela proteção ou reparação, melhor dizendo, reparação integral do dano. Eu não vou conseguir. Então, eu vou ter que fazer alguns ajustes para poder não comprometer o patrimônio do incapaz, porque é possível que os pais dele, os irmãos dele, dependam dele financeiramente. Percebam, às vezes as pessoas falam assim, Raquel, eu acho meio difícil acontecer isso. Não é, meus amores. Às vezes o menor, ele trabalha, ele é ator, ele é cantor. Então ele tem uma renda que ultrapassa a renda dos seus genitores.
Às vezes esse incapaz, ele recebeu uma herança, um legado. Então a casa onde todo mundo mora, da família, a casa tá no nome do incapaz, é dele. Então percebam, é possível que os genitores não tenham patrimônio e o patrimônio esteja nas mãos do menor. Então, nesse caso agora o Código Civil diz, olha, se não tem tu, vai tu mesmo. Então, você incapaz vai poder ser responsabilizado civilmente, sim, em caráter subsidiário. Aí vem aquela perguntinha que não quer calar. Raquel, existe algum caso no ordenamento jurídico brasileiro em que o incapaz responde solidariamente com os pais? Sim, nos casos de emancipação voluntária. Então, os pais estão naquela situação de que eles não aguentam mais, né, aquele filho infernento, causando dano de tudo quanto é jeito. Então, eles falam assim, vem cá, menino, vamos emancipar você. Então, pegou o menino lá, 16 anos, foi no cartório e emancipou. Então, os pais dizem, graças a Deus, estamos livres. Não. Quando a emancipação ela é legal, decorrente da lei, casamento, economia própria, formação em curso superior, nesse caso, há um rompimento do cordão umbilical, tá? Então, quando há emancipação legal, os pais não têm mais nada a ver com isso. Agora, quando a emancipação for voluntária, aquela que os pais vão lá no cartório, fazem na escritura, o documento, então, nesse caso, o incapaz, ele responde pelos danos que ele provocar solidariamente com os seus pais. É esse o caso e está previsto nos enunciados aí da JDC, ok? Pra gente fechar essa ideia, vem comigo na tela. Olha lá. Então, Código Civil diz, o incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Então, a responsabilidade, repito, é subsidiária. Parágrafo único. A indenização prevista nesse artigo, que deverá ser, olha a palavrinha, equitativa, não terá lugar se ela privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependam. Então, aqui a gente tem uma mitigação daquele princípio da reparação integral. Talvez será necessário diminuir o valor da indenização para poder se amoldar ao patrimônio do incapaz e não deixá-lo numa situação que, gente, de miserabilidade, né, de violação da dignidade humana. Ok. Então, aqui, ó, gente, a dica da vez é o incapaz responde por trás. Raquel, por quê, né? Por que eu vou falar isso? O incapaz responde atrás. Porque eu tenho que lembrar quem está na frente, gente. Quem está na frente são os seus representantes legais, seus responsáveis, seus genitores, o tutor, por exemplo. Então, primeiro essas pessoas, se elas não tiverem obrigação ou não tiverem meios suficientes, aí eu vou o quê? Para trás. E quem é que está atrás? O incapaz. Então, por isso que a gente fala, o incapaz responde atrás. Beleza? Volta na tela. Enunciado 39 da Jornada de Direito Civil, 40 e 41, importantíssimos no estudo da matéria. 39. A impossibilidade de privação do necessário à pessoa, prevista no artigo 928, traduz um dever de indenização equitativa, informado pelo princípio constitucional da proteção à dignidade da pessoa humana. Como consequência, também os pais, tutores e curadores serão beneficiados pelo limite humanitário do dever de indenizar, de modo que a passagem ao patrimônio do incapaz se dará não quando esgotados todos os recursos do responsável, mas se reduzidos estes ao montante necessário à manutenção de sua dignidade. Ótimo. Enunciado 40. O incapaz responde pelos prejuízos que causar de maneira subsidiária, tá aqui. Ou excepcionalmente como devedor principal, na hipótese do ressarcimento devido pelos adolescentes que praticarem atos infracionais nos termos dos 116 do ECA, no âmbito das medidas socioeducativas ali previstas. O que ele está querendo dizer é que quando o ato danoso praticado pelo incapaz se encaixar dentro dos atos infracionais do ECA, então quem vai responder por isso é o próprio incapaz. Então aqui ele responde como devedor principal, tá? Por exemplo, ele foi lá e pichou o muro. Então quem é que vai ter que fazer a parte de limpeza do muro? Ele, ok? O que mais? Enunciado 41. A única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seus pais é ter sido emancipado nos termos do artigo 5º, parágrafo único, inciso 1 do novo Código Civil. Falamos aí em emancipação voluntária. Fechando com chave de ouro, né? Coloquei aqui, tá? Caso de emancipação. Se a emancipação, meus amores, ela for legal, há uma isenção da responsabilidade dos pais. Rompimento do cordão umbilical aqui total.
Se a emancipação for voluntária, há uma responsabilidade solidária do menor com os seus pais, ok? Sobre o assunto, recomendo a leitura destes precedentes, recurso especial 540.459 do Rio Grande do Sul e recurso especial 1.074.937 do Maranhão. E também o que, gente? Enunciado 450 da Jornada de Direito Civil. Diz assim: considerando que a responsabilidade dos pais pelos atos danosos praticados pelos filhos menores, ela é objetiva e não por culpa presumida, ambos os genitores, no exercício do poder familiar, são em regra solidariamente responsáveis por tais atos, ainda que estejam separados, ressalvado o direito de regresso em caso de culpa exclusiva de um dos genitores. Então aqui, gente, é o seguinte: quando eu falo em responsabilidade civil dos representantes legais dos genitores pelo ato danoso praticado pelo incapaz, eu estou falando do artigo 932, inciso 1º do Código Civil. Aqueles casos elencados, 932.1, são casos de responsabilidade civil objetiva, tá? O Código Velho falava em responsabilidade civil subjetiva com culpa presumida. Não é mais, tá? Todos os casos de responsabilidade civil indireta por fato de outrem, por fato da coisa, do animal, são hipóteses de responsabilidade civil objetiva por força aí do nosso novo, tá, Código Civil. Beleza? Quer saber mais? Então vem comigo pro Gran Cursos Online.